Graças a Deus. Então, todo mundo tem imprevistos, né, no mundo de provas e expiações. Hoje a palestra seria do Dr. Aldenis Leite, que é um médico psiquiatra, que inclusive atende aqui na Penha. E o fato dele ser médico não muda a vida do mundo de provas. A mãe dele está na UTI em Belém do Pará, e ele precisou viajar na quinta-feira. E aí, Deus me deu mais essa tarefa e eu vou tentar cumprir da melhor forma. E aí eu escolhi um tema, queixas, lamúrias, reclamações, lamentações. E quando a gente vê a imagem, a impressão que fica, ou que passa a imagem, é que são pessoas reclamando, e um sinal de negativo, né, sobre elas significa que queixas exageradas, queixas constantes, reclamações diárias, elas trazem consigo uma energia negativa. Porque, quando nós falamos, a primeira pessoa que se contamina com a energia somos nós. Se eu estou falando de amor, de bem, estou fazendo uma prece, eu estou contaminada com essa energia. Se eu estou reclamando, blasfemando, né, tem gente que reclama de Deus, eu estou sendo envolvida por uma energia ruim. E a pergunta é, será que essa lição vai servir para cada um de nós ou não? Certeza. Será que a queixa, a reclamação, é um hábito ou é um vício? Porque, assim, você se queixar às vezes, reclamar às vezes de alguma situação, faz parte do mundo, né? Agora, você se queixar todos os dias, reclamar todos os dias, e todas as situações, e passar o tempo todo nessa vibração, é um vício. É um vício. É um vício, né? Existem pesquisas de psicólogos, médicos, assistentes sociais, todas as pessoas que lidam com o ser humano, e eu sou uma delas, porque eu faço atendimento aqui na casa há 14 anos com os seres humanos, e a grande maioria se queixa todos os dias, de N situações. Então, se eu sou alcoólatra, é porque eu uso álcool todos os dias. Então, é um vício, na maioria das vezes. E todo vício causa uma dependência. Causa uma dependência, todos os vícios. E se queixar de tudo, reclamar de tudo, acaba tornando uma dependência. O dia que a pessoa não reclama, está faltando alguma coisa. Tem algo errado. Acostumou com isso. Por isso é vício. Reclama do trabalho, reclama do chefe, reclama do vizinho, reclama do governo, reclama da dengue. E quando não tem nada para reclamar, reclama do tempo. Não é assim? Ainda bem que vocês concordam. E a gente tem que mudar esse hábito, tem que tentar entender como isso faz mal para a nossa vida, né? Porque a queixa não resolve o problema. A queixa não resolve o problema, né? E as queixas com relação às pessoas que estão conosco também não mudam essas pessoas. Percebem? Você se queixa, você reclama, você se irrita, você cria cabelo branco, cria ruga, cria dor de estômago, cria dor de coluna, e a pessoa não muda. Concordam? Sim? Continua errando, exatamente. E o homem, né, o ser humano, de modo geral, ele dá muita importância para notícias negativas. Olhem a imprensa. Faz questão de ficar comentando coisa ruim, comentando coisa ruim, comentando coisa ruim. Eles fazem questão de falar de violência, de crime, de tragédia coletiva, né? E catástrofes de modo geral, assim, não que não tenha que dar notícia, mas ficar repetindo, 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 até você entrar naquela vibração ruim, até você chorar, até você perder o ânimo da vida. E eles fazem isso, a imprensa, porque o ser humano gosta de ser vítima. Né? Então, tem o vitimismo, que é uma doença também. A pessoa é vítima de tudo. É vítima do tempo, ela é vítima do médico, ela é vítima do SUS, ela é vítima da sogra, da nora, e assim por diante. Só que, assim, tem tanta coisa boa ainda no mundo, né? Por isso que ele está de pé, não é assim? E atos positivos de ONGs, de grupos que tentam fazer coisas boas para o planeta, né? Porque fazer o bem faz bem.
Mas as pessoas, a imprensa não divulga isso como divulga as tragédias. E aí a gente acostuma naquele ritmo das tragédias, né? Olha, eu coloquei só 15 causas sociais aqui importantíssimas que a maioria de nós poderia se engajar, ocupar o tempo em vez de reclamar, né? Só essas que eu coloquei: combate ao abuso infantil, apoio às vítimas do abuso infantil, a educação de crianças e jovens, crianças desaparecidas, são grupos que trabalham com isso. Apoio às mulheres vítimas de violência, combate à desigualdade racial, apoio às pessoas em situação de rua, combate à pobreza, inclusão para os refugiados de guerra, inclusão de pessoas com deficiência, apoio a dependentes químicos, acolhimento e melhora da qualidade de vida dos idosos, defesa do direito dos índios, preservação do meio ambiente, ajuda a animais abandonados, casas que fazem ajuda espiritual como essa, e o próprio SUS, né, que todo mundo reclama porque não sabe o que está falando. Vá morar nos Estados Unidos, que não tem SUS, e ou você paga seu atendimento, ou você tem um convênio, ou você morre. São essas opções, não existe SUS. Se você precisar de um atendimento médico, se você estiver morrendo de Covid e você não tem dinheiro, você morre de Covid, acabou, fim de conversa. E a gente reclama, mas você vai numa UPA, alguma coisa você recebe de ajuda, você vai numa UBS, você... Então, assim, as pessoas que não têm ajuda é porque não procuram. Mas, assim, uma assistência médica básica, um hospital público, todo mundo tem, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Mas a gente prefere reclamar todo dia do SUS. E aí, o espírito, né, benfeitor Emmanuel, ele fala que as nossas reclamações, mesmo que afetivas, não acrescentam simpatia por você. Se você é uma pessoa que tem hábito de reclamar, se queixar, não acredita que seu filho gosta de ficar perto de você, que o seu marido, com a sua esposa, com a sua nora, com a sua sogra, com o seu primo, com o seu tio, seu chefe gosta de ficar perto de você. Você começa com a reclamação e ele vai saindo de fininho, e vai criando aquela vibração, né? Lá vem ele, lá vem reclamar. Fulano está chegando e já vem reclamar, né? E a gente corre o risco de ficarmos afastados, né, de pessoas que não suportam mais essa reclamação diária, né? E nós não gostamos de viver perto de pessoas que reclamam. Quem falar aqui para mim que acha legal uma pessoa ficar do lado... Você chega num posto de saúde ou num hospital e senta. Alguém senta do teu lado e pergunta: oi, tudo bem? Já foi atendido? Que senha é a tua? Tal? O que você tem? Eu tenho uma dor de coluna aqui na coluna cervical. Mas eu tenho na dorsal, eu tenho na lombar, eu tenho na perna, eu tenho no estômago, eu tenho... Todo mundo tem mais doença que o outro. E faz questão de contar e fazer, mas eu já fiz tanta cirurgia, eu já fiquei na UTI, já fiquei entubado, né? Aquele exagero para se fazer de vítima. E a pessoa que se queixa demais, ela acha que quando ela se queixa, ela é vítima e que as pessoas têm dó dela, e vão cuidar, e vão ficar, ai, tadinho, ai, coitadinho, né? Mas a pessoa que se queixa muito, ela é pessimista, não vê as coisas, vê sempre o lado ruim, né, das coisas. E, muitas vezes, nós fazemos escolhas erradas na vida, né? Você chega e começa, porque meu filho não estuda direito, porque meu filho não quer trabalhar, porque meu filho, agora eu acho que ele está usando droga, não sei o quê. Mas será que você criou seu filho direito? Será que pôs limite nesse filho? Porque, às vezes, as queixas que a gente faz foi a gente que criou. Meu marido não liga para mim, ele é frio comigo. Mas você cultivou o casamento, você tentou levar da melhor forma, você... Então, a gente tem que ver que algumas coisas que a gente reclama, né? A sua comadre fez bolinho de chuva e não te chamou para comer de tarde. E você ficou sabendo, aí você fica de mal com a comadre, né? E aí depois um dia você fala, mas a minha comadre não liga para mim, eu fiz aniversário. Mas você ficou de mal com ela, porque ela não te convidou para comer bolinho de chuva. Então, às vezes a gente cria situações por nossas atitudes, né, que foram erradas, e aí a gente, né, reclama, né? Então, tem pessoas que criam as suas próprias tempestades e reclamam quando chove, né? Tem gente que, às vezes, tem condição financeira, nunca fez uma economia, sempre torrou dinheiro, nunca comprou uma casinha, e reclama que paga aluguel. Tem gente
que ele tem uma TV de, sei lá, 39 polegadas, mas ele quer uma de 50, 52 e faz dívida. Aí reclama porque tem dívida. E tem gente que adora ficar doente para reclamar. Ó, doença é sinônimo de sofá, pijama, cama, preguiça. Porque prefere ficar na cama do que levantar e buscar uma ajuda médica, fazer uma dieta, tomar uma medicação corretamente, né? E fica reclamando da doença. E tem gente que acompanha a rede social e a gente descobre quem está mal pela rede social. Porque o dia que ele põe aquela mensagem, sabe, cheia de veneno, cheia de raiva, falando mal de alguém, falando mal de todo mundo, você pensa. Se você encontra a pessoa, você fala assim, você não está bem hoje, né? E a pessoa fala, como você sabe? Pelo que você postou. Dá para ver que você é uma pessoa cheia de ódio, cheia de raiva. Lembram da eleição presidencial, a última? As pessoas chamavam a pessoa para a guerra, né? Só falavam, eu vou te matar. Não era assim? Todo mundo viu isso. Então, a gente sabe quem tem esse desequilíbrio, né? E qual a sua responsabilidade na desordem, né, da qual você se queixa? No Livro dos Espíritos, que é a nossa base da doutrina espírita, fala que as aflições da vida são muitas vezes a consequência das imperfeições nossas. Nós não moramos num mundo de pessoas perfeitas. Nós moramos num mundo em que pessoas furam fila. Nós moramos num mundo em que gente clona o seu telefone. Nós moramos num mundo onde pessoas roubam a sua conta. Pessoas imperfeitas. Nós temos que sair desse mundo de provas e ir para um mundo melhor, né? Evoluindo espiritualmente. Então, quanto menos imperfeições as pessoas têm, menos tormentos, né? Então, às vezes você é uma pessoa ciumenta, é um defeito seu, mas você perde a paz, porque você não confia em ninguém. Então, é uma aflição que você se queixa, mas você que criou para você. Uma pessoa avarenta, que guarda, vive para guardar dinheiro, né? E não tem as coisas dentro de casa. Tem gente que tem dinheiro guardado, né? E quer comer num domingo uma comida melhor, quer ir num restaurante, mas não vai para guardar dinheiro para morrer, para deixar a família destruir aquele dinheiro, né? E assim, são torturas que nós criamos para a nossa vida, né? A pessoa invejosa, ela vive um inferno. Porque tudo que o outro tem que ele não tem, ele se queixa. Porque assim, ele não conseguiu aquilo, né? Se ele não fosse uma pessoa invejosa, aceitasse as coisas que ele tem, ele não sofreria. Então, tem uma porção de tempestade que a gente acha para a gente mesmo. Um acidente de carro. Tem um monte de motorista aqui. Quem aqui que num acidente levanta a mão e fala assim, a culpa foi minha? Só uma pessoa levantou a mão. 2. 3. Não, você não. Não, uma vez sim. Na maioria das vezes, a culpa é do outro. E chega e fala, é porque o cara é grosso, porque o cara é barbeiro, porque ele entrou na minha frente, etc. Né? Mas aí, mesmo que você assume, assim, mas não tinha sinalização, mas não tinha guarda de trânsito, né? O cara também foi imprudente. Aquela mania de reclamar de tudo, né? Será que todo mundo vai entrar numa preferencial e enxerga a placa ali e para realmente? Ou finge que a placa está lá, você está vendo ela, mas você vai bem de fininho, vai virando para ver se dá tempo. O carro está vindo ali, ó. Aí, quando ele te pega, a culpa é do cara. Porque quem mandou, por que ele não parou para eu entrar? Né? Será que todo mundo respeita a preferencial? Nem sempre, né? Então, às vezes, tem uma série de acidentes que acontecem por imprudência, e não adianta você se queixar da sinalização, da polícia rodoviária, do farol, não sei o quê, porque, às vezes, é imprudência da própria pessoa. E nós conhecemos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, dentro dos profissionais de saúde que nos ajudam, pessoas que reclamam. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui
fica incomodado quando você está do lado de uma pessoa que só fica falando, e te incomodando com as reclamações. Reclama do frio, do calor, do governador, do prefeito, do sapato que está apertado, do restaurante que está cheio, da comida que veio que você comprou está sem tempero, né? Da verdura que veio meio estragada, da comida que a sua mulher fez e está salgada. Ou não? Né, Fernando? Você também. Te conheço. O Espiritismo, ele fala muito sobre isso, né? Tem um livro que chama Agenda Cristã, que é do André Luiz Espírito, aquele do nosso lar, né? E tem um capítulo que chama Não Estrague o Seu Dia, né? E, repetindo, as suas reclamações não trazem simpatia das pessoas por você. Então, você precisa tomar bastante cuidado. O Espírito Mateus tem uma colônia espiritual que chama Maria de Nazaré. E tem uma médium chamada Lúcia, do grupo mediúnico Maria de Nazaré, na cidade de Caville, que ela trouxe uma psicografia falando sobre isso, a espiritualidade falando, né? Então, ele diz assim, a reclamação parte de um estado de espírito de alguém com indignação, com revolta, por algo que nós julgamos não estar correto, né, ou que nós não merecemos. E ela vem lembrar, lá na mensagem, que a gente tem direitos e deveres. Por exemplo, eu tenho o direito de ouvir música na minha casa, é meu direito. Mas a altura da música tem que respeitar quem está sentado ali na casa do lado, ou no apartamento de cima. E aí, se você põe a música que você quer no último volume, e o vizinho reclama, você reclama do vizinho. E assim é tudo na vida. Se você estaciona o carro um pouco na calçada dele e ele reclama, a culpa é do vizinho. Então, a gente tem que ver que a gente tem direitos na vida, mas a gente tem que respeitar o próximo. Se o próximo reclama que a nossa atitude está errada, a gente tem que aceitar isso. A gente não pode invadir o espaço do outro, que termina quando, né, que começa quando termina o nosso. E tem gente que acha que reconhecer a culpa é um sinal de inferioridade, mas não é. A pessoa que reconhece que errou é uma pessoa que tem superioridade moral, é uma grandeza de espírito, é uma maturidade reconhecer os erros, porque nós estamos em crescimento espiritual. E os erros nos ensinam. Quando a gente erra e sofre, a gente não erra mais. Por isso que a vida nos traz as provações, para a gente ver quanto dói sofrer aquilo que a gente fez, talvez sofrer o outro num outro lugar, né? Nós temos que ser transparentes, autênticos, honestos, né? E não nos importarmos muito com a opinião do outro. Se você cometer uma barbeiragem no trânsito, você tem que falar, olha, eu comi bola, dormi, estava cansado, mas eu errei, né? E assim tudo na vida. Falei o que eu não devia para o meu filho, falei o que eu não devia, né, para o meu esposo, e assim por diante. E ninguém agrada os outros 100%. Jesus não conseguiu. O espírito daquela envergadura, ele não conseguiu agradar todo mundo, tanto é que ele foi assassinado. Quem somos nós para querer agradar e acreditar que nós vamos conseguir, né? Reclamar, portanto, pode ser algo justo, desde que não se torne um vício. Você foi num lugar, passar numa consulta e pegou a senha número 10 e chamaram a senha 12 antes do seu. Você tem o direito de reclamar? Tem. Tem assim tudo. Às vezes você é vítima, realmente, né? Existem injustiças. Você vai lá e reclama. Você pode fazer uma reclamação no saque de uma empresa, pode reclamar do mau atendimento no hospital, mas quando é uma coisa que aconteceu esporadicamente. Agora, o que a gente chama de vício é de reclamação todos os dias. E, às vezes, né, esse hábito de reclamar acaba nos tornando pessoas fofoqueiras, que é um defeito nosso, né? Porque você está magoado, por exemplo, com a sua cunhada, é você que está sentindo a mágoa,
né? E tem a queixa contra ela. Mas quando você pega o telefone e começa a falar para outra cunhada da primeira, e fala, e conta, e aumenta, você está sendo fofoqueiro, além de ser queixoso e reclamão, né? Então, isso é que é condenável, porque a gente acaba ficando dentro de uma redoma negativa, né? Porque os espíritos falam assim, ó, a reclamação traz consigo uma energia negativa que, se acumulada ao longo dos dias, vai ficando cada vez mais grossa, mais espessa, e vai contaminando o ambiente que nós nos encontramos, infestando a psicosfera, que é um ambiente espiritual onde a gente se encontra. Uma pessoa que reclama, liga a TV de manhã e começa... porque aumentou a multa de trânsito, porque o governo fez isso, só porque não fez aquilo, porque a ponte caiu, porque isso, porque o número de dengue está aumentando, e por isso, por aquilo. Você cria dentro da sua casa um ambiente tão negativo e fica ali na TV, naquela, e crime, e o estupro, e a violência, e aquilo te contamina de uma tal maneira que a vida perde a graça. Você mais não tem vontade de viver, porque parece que tudo é ruim, tudo é negativo, nada é a seu favor. E, com isso, você perde a oportunidade de crescer, né, espiritualmente na vida. Pare de reclamar, no sentido de não reclamar por absolutamente tudo. Nós temos que tentar evoluir, sair do mundo que nem a Terra, de mundo de provas, e para um mundo melhor, onde não existem doenças, onde não existe desemprego, onde existem governos justos, né? Se a gente continuar na Terra, é porque a gente não fez por merecer estar num mundo melhor. Também trazendo uma nova reflexão, dessa vez no livro do Raul Teixeira, né, o Espírito Joanes, ele fala assim para a gente: dessa maneira, meu irmão ou irmã, evite estar lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde essas reclamações vão te levar. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável, consciente ou inconsciente, né, por tudo que acontece no seu caminho, porque também existe o merecimento. Nós plantamos, às vezes, coisas ruins, e aquelas coisas ruins nos trazem situações ruins. Então, o merecimento. Tem gente, às vezes, que tem o merecimento de ter uma vida financeira mais estabilizada, de ter uma família um pouquinho melhor, de atrair espíritos melhores para a família dela, né? E, às vezes, nós não temos esse merecimento. Às vezes, a gente tem um acerto com um filho difícil, às vezes, a gente trouxe para a vida dificuldade financeira porque a gente esbanjou demais. Então, tem situações que a gente se queixa, mas que são plantações nossas. Ninguém planta espinho e colhe morango. E a vida, de modo geral, ela é super justa conosco. Aí eu vou contar uma história para vocês. Aí fica mais fácil para entender essas queixas constantes, né? Tem um livro do Humberto de Campos que chama Crônicas de Além-Túmulo, onde o espírito Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, contou a história da Bem-vinda Fragoso. Eu vou contar a história dela para vocês. Ela morava numa cidade de interior, uma cidade pequena, mas, né, era conhecida na cidade. E ela era conhecida porque era uma pessoa... Sabe aquela pessoa chata, que reclama de tudo? Aquela pessoa que reclama. Então, todo mundo falava: você viu a Bem-vinda hoje? Ela reclamou do quê? Né? E ela falava assim, que ela tinha arrebatado na vida, arrematado todos os desgostos do mundo, porque ela exagerava tudo. Ela era adulta, mas ela se considerava órfã de mãe e pai. Os amigos arrumaram emprego para ela numa fábrica de tecido, né? Ela recebia um salário modesto e morava numa casa simples, mas ela não pagava aluguel, porque os pais, na infância dela, conseguiram, com muito sacrifício, construir uma casinha, e ela morava nessa casinha. Então, com um salário pequeno, dava para ela viver. Ela não tinha se casado. E ela tinha 2 sobrinhos que ela criava, da irmã que tinha falecido. Mas eram crianças boas, que depois se tornaram jovens bons, que eram estudiosos, que eram bonzinhos, que eram obedientes, né? E ela não conseguiu aproveitar as coisas que a vida deu para ela, porque ela passou a vida inteira vendo só o lado ruim de tudo. Ela se dizia infeliz,
Ela se dizia que vivia isolada, igual um animal abandonado, porque ela não tinha se casado. Ela reclamava, né, que ela preferia morrer do que viver a vida que ela tinha, que ela vivia nas sombras. Aí ela tinha uma colega de trabalho que trabalhava na mesma máquina, né, de costura do lado dela, e que essa amiga era inspirada pelo plano espiritual. E aí a amiga falava assim para ela: calma, bem-vinda, todos nós temos problemas, mas você tem saúde, não falta trabalho para a gente aqui na fábrica, todo mês a gente recebe um salário, os seus sobrinhos são tão bons, né? Quanto serviço bom Deus colocou na sua mão. Né? E ela, mal-humorada, falava assim: que nada, essa vida é pesada, eu só tenho preocupação com os meus sobrinhos, uma trabalheira para fazer comida para eles, eu vivo um inferno danado, isso aqui é um ranger de dentes. No frio, ela dizia que ela vivia com crise respiratória porque a culpa era do frio. E no calor, ela odiava o calor, ela detestava ficar suando, ficava incomodada com aquilo. Quando chovia, ela xingava as nuvens. Os sobrinhos chegaram na idade adolescente e eles começaram a trabalhar também, né? E quando eles saíam para trabalhar, que ela ficava sozinha, não tinha ninguém para ela reclamar, ela ia na casa dos vizinhos. Ia no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, reclamar, né? E que ela tinha uma má sorte, que a vida era insuportável, e a vizinha, aconselhada pelos espíritos bons, falava para ela: querida, Deus é bom, não desanime, confia na previdência, tudo passa. Onde está a sua fé? Ela falou: mas que fé? Eu não tenho fé nenhuma, porque Deus não me atende. Eu estou descrente, nem faço oração, Deus me abandonou. Ela falou assim: ó, eu sonhava em casar, ter filhos, e eu pedi isso para Deus, e não aconteceu. Eu tive um noivo que depois acabou gostando de uma outra moça e foi embora. Depois, meu pai, a mãe faleceu, ela era criança. Meu pai era o esteio da minha vida. Aí ele precisou fazer uma cirurgia, eu não queria que ele fizesse. O médico insistiu, meu pai fez a cirurgia e depois de um tempo acabou morrendo, né? E a minha única irmã, que é a mãe dos sobrinhos que ela cria, também teve pneumonia, né? E ela pedia para Deus para a irmã não morrer, a irmã acabou desencarnando. Então, ela falava que por tudo isso, Deus tinha esquecido dela completamente. E a vizinha, inspirada pelo plano espiritual, falava para ele: olha, às vezes o noivo Deus tirou da sua vida e foi um livramento. Ele podia ser um mau marido, ele podia ser um marido cheio de vício, ele podia ser um marido que te maltratava, né? Então, às vezes, Deus tirou ele para o seu bem. E se teu pai não tivesse operado, aí ele podia estar numa cama, podia estar entrevado, você podia ter muito mais, né, sacrifício para poder cuidar desse seu pai. E a sua irmã, como ela era jovem e viúva, pode ser que ela caísse no mundo, né, das aventuras e as crianças ficassem abandonadas. Talvez Deus tirou tudo isso da sua vida e foi um livramento, né? Mas ela não aceitava aquilo e dizia, né, que Deus tinha destruído todos os sonhos dela. Então, os filhos, aliás, os sobrinhos dela, começaram a perceber que ela fazia comida de má vontade, que ela cuidava da roupa deles de má vontade. Um dia eles chegaram e ela estava fofocando na vizinha. E quando eles chegaram, ela falou assim: ai, caramba, eu preciso ir embora, porque eu tenho que fazer janta, todo dia esse sacrifício. E eles começaram a ficar tristes com aquilo. E aí eles resolveram não comer mais em casa. Eles eram jovenzinhos e começaram a arrumar uma solução para a vida deles. E ela começou a ficar sozinha. Aí, como ela não tinha como reclamar, ela começou a reclamar na fábrica. Começou a falar mal do chefe, mal da colega, e reclamar da situação, da quantidade de trabalho, até que um dia eles não aguentaram e mandaram ela embora. E aí, o que ela teve que fazer? Ela não tinha como sobreviver, ela vendeu a casinha dos pais por um preço bem menor, torrou todo o dinheiro e um dia foi morar na rua. E na rua ela ficou ali, perambulando, até que um dia ela desencarna. E ela pensava assim, quando ela entrou no mundo espiritual: vou entrar no céu, porque eu só tive sofrimento nessa vida. Eu quero chegar no céu, vou ser recebida por Jesus lá. Né? Porque eu só sofri, diz que quem sofre muito vai para o céu. Né? E aí ela entrou no mundo espiritual, procurando pela mãe, pela irmã, pelo pai, não encontrou ninguém, só via gente estranha, tentava falar com as pessoas fugiam dela, e ali ela ficou perambulando anos, sozinha, desesperada, até que um dia ela não aguentou, ela ajoelhou e pediu
pelo amor de Deus, para a mãe dela, onde tivesse vir. E a mãe dela veio, que estava numa situação bem melhor. E começou a falar para ela, falou assim, você não aproveitou sua vida. Você tinha saúde, você tinha emprego, você tinha um lar, você tinha 2 sobrinhos que eram filhos, que te amavam, que cuidavam de você, e vieram para cuidar de você até na velhice. Você tinha tudo. Deus tirou um homem ruim da sua vida. A sua irmã, se tivesse sobrevivido à pneumonia, ela ia se tornar uma prostituta, porque ela tinha isso na programação dela, e seus sobrinhos vão ficar na rua. A vida só te ajudou, e teu pai está tão bem no plano espiritual, se ele tivesse ficado não operado, ele ia ficar deficiente. E você não viu nada disso, você só reclamou, só reclamou, só reclamou. Aí ela pede para ser ajudada, ela é levada para um estudo no plano espiritual, e quando ela fez esse estudo, lá depois se arrependeu, ela recebeu uma tarefa, ela foi ingressada num grupo de espíritos que ajudam as pessoas que se queixam na Terra. Então, qual que era a função dela como espírito? Ela ficava aqui na Terra, e toda pessoa que era que nem ela, que se queixava de tudo, quando a pessoa estava dormindo, ela ia falar, paciência, no ouvido. Calma, amanhã tudo vai melhorar. Repara que você tem isso, você tem saúde. Olha, repara que seu irmão gosta de você. Aí ia no outro que se queixava do emprego. Olha, tem paciência, procura um emprego novo, você vai conseguir. E essa foi a missão dela. Ela passou dezenas de anos na Terra consolando e tirando as pessoas que se queixam das queixas, né? E aí ela se transformou numa outra pessoa, né? E só lembrando para vocês que assim, teve na época de Jesus, um sábado, ele foi até a cidade de Betsaida e tinha lá como se fosse um poço, né, que seria um tanque de água, que existia uma crença, que era uma mina. Toda vez que a mina entrava e a água girava, as pessoas doentes tinham a crença que entrava lá dentro e se curava. E tinha um senhor, que era paralítico, e ele ficava ali na proximidade, xingando todo mundo. Me leva! Porque a crença dizia assim, você joga a pessoa ali na hora que a água se move, e quando a água se move, a pessoa entra, ela sara. Era uma crença, uma fé, né? E ele achava que ele ia se curar. E ele xingava todo mundo. Quando Jesus chegou para ele, ele falou assim, por que você está reclamando? Por que você está se queixando? Porque ninguém me joga lá na água, todo mundo vai curar das suas doenças, e eu fico aqui abandonado, porque todo mundo aqui é ruim, porque todo mundo aqui é egoísta, porque eu queria sair dessa cidade, porque eu preferia morrer. Jesus tinha pensado em pedir para umas pessoas colocar ele lá. Mas quando Jesus viu que ele era uma pessoa que só reclamava, Jesus falou assim, pensou, fez uma prece, falou assim, pega a tua cama, levanta e anda, vai. Quando Jesus mandou, ele olhou para a cara de Jesus, levantou e foi. Jesus jogou para ele a responsabilidade da cura dele. E não cair do céu na cabeça, né? Então, isso vale para a gente também. Na maioria das vezes, aquilo que a gente se queixa, a gente tem que corrigir, ir atrás, tentar fazer uma coisa melhor, né? E a gente atrai espíritos negativos quando a gente só se queixa. E a gente precisa desenvolver a gratidão, que nem a bem-vinda, ela nunca agradeceu as coisas que ela teve. Certo? Nunca agradeceu. Então, a gente não sabe qual é a nossa programação reencarnatória. Mas antes de reclamar, a gente precisa agradecer as coisas que a gente tem, por menores que sejam. Porque quando a gente é uma pessoa grata, a vida nos ajuda. E quando a gente é uma pessoa que fala de tudo, que reclama de tudo, que fala mal de tudo, a vida deixa a gente por nossa conta. Que nem Jesus falou, vai, pega a tua cama e anda. Levanta, sai. Assim é com a gente também, quando a gente só reclama e não agradece as coisas que a gente tem. Agora, para encerrar, eu vou fazer aqui uma prece da gratidão, mas não é a prece do Divaldo, é uma outra prece que tem uma parte que é do Emmanuel, o nosso mentor, né? E aí, quem quiser acompanhar a prece, com os olhos fechados, é uma prece de gratidão pelas coisas que nós temos, para encerrar. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por ter me levantado da minha cama para viver mais um dia. Gratidão, Senhor, pelo meu corpo.
que mesmo tendo suas enfermidades, me ajuda a evoluir. Gratidão, Senhor, pela minha família e os parentes que a vida me deu, mesmo difíceis. Com eles eu não me sinto tão só. Gratidão, Senhor, pelo emprego ou pelo pão material que o Senhor não nos deixa faltar todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pelo pão espiritual que um dia chegou até a gente, até a minha vida, através do Evangelho de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo meu lar. Tem tantos que não têm onde morar. Pelos meus olhos, pelas minhas mãos, pelas minhas pernas. Gratidão pelos meus amigos, que são a família que eu escolhi. Gratidão, Pai, por tudo o que me concedeste, principalmente a vida. Senhor, obrigada pelas dificuldades. Enfim, sem as dificuldades, eu não teria desenvolvido a fé que me aproxima de Ti. Permita, Senhor, que eu seja uma pessoa tão bondosa e tão alegre que todos que se aproximarem de mim sintam a Sua divina presença. Senhor, gratidão por tudo. Eu vos amo. Eu confio no Senhor. Me entrego a minha vida e que assim seja. Graças a Deus. Então, criar o hábito de todos os dias, de manhã, ao abrir os olhos, a primeira coisa, gratidão, Senhor, por tudo que eu tenho. Se o Senhor puder me ajudar em tal situação, vou ser grata. Se não, que se cumpra a sua vontade e seguir a nossa vida, agradecer mais e reclamar menos. Era essa a ideia da palestra. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada. 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 Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, né, pela paciência, que a gente possa continuar valorizando as coisas que a gente tem, ok?